Em Gênesis 1, 26 diz assim, ó. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Presta atenção. E que eles tenham domínio sobre o peixe do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todas as coisas rastejantes que rastejam sobre a terra. Assim Deus criou o homem, em sua própria imagem. Presta atenção, em sua própria imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea ele criou. Como que Deus te criou? A imagem própria, do próprio Deus, de si mesmo. Ele nos criou a sua própria imagem. E a gente, por muitas das vezes, não entendeu isso. A gente ouviu sobre isso. Fulano, você é a imagem semelhante de Cristo, amém. Mas Jesus é doente, irmão. Jesus sofre de preocupações. Jesus sofre de ansiedade. Eu vou te dar um norte. Eu não vou mostrar o seu problema, eu vou mostrar e te dar um norte. As piores tipos de pessoas que existem é aquelas que falam o seu problema, mas não te dão um norte. Elas não te ajudam a vencer esse problema. Eu vim aqui para mostrar um norte, mas também solucionar o seu problema. E Deus começou a falar assim: filho, como que era desde o início? Como que Adão vivia desde o início? Ele tinha alguma falta? Ele tinha alguma preocupação? Não. Por quê? Porque Deus era tudo que ele tinha. O relacionamento dele com Deus supria todas as necessidades dele. Aí você vai me falar, mas a terra era perfeita. Era perfeita porque Deus era com ele. Porque Deus andava com ele, porque Deus tinha contato com ele, e esse contato com ele manifestava em todas as coisas. As árvores glorificavam a Deus porque Deus tinha contato com a terra. Os pássaros louvavam o Senhor porque eles tinham contato com Deus. Eu te pergunto, quantos de nós não está tendo esse contato com Deus? Por causa das circunstâncias, por causa de uma alma angustiada, uma alma desesperada, uma alma que tem governado os seus sentimentos, o seu caminhar. E muitas das vezes nós esquecemos que somos de fato a imagem semelhante de Cristo, a imagem semelhante de Deus, e por isso não estamos reinando em vida. Quando Deus os criou, criou a sua imagem, que a partir de hoje, o Espírito Santo, porque eu só posso falar, irmão. Deus, Ele revela. E quando Ele revela, você muda de vida. E eu vou falar tudo que Deus tem para mim e para você nessa tarde, nessa manhã. Porque Ele vai revelar e você vai começar a andar segundo a imagem dEle. Com autoridade, com governo, com saúde, com plenitude. Porque desde a fundação, esse foi o princípio. Esse foi o propósito da gente provar dele e provar da manifestação dele em nosso corpo, nas nossas emoções, na nossa saúde. Se fosse para mim dar um tema para essa ministração, eu iria falar assim, ó: voltando à origem pelo Espírito e combatendo o bom combate. Porque nós não podemos voltar a ser perfeito como Adão era na nossa força, na nossa sabedoria, no nosso conhecimento, andando com homens, fazendo cursos, arrastando para cima, como o Fabrício brinca. Mas nós podemos voltar à nossa origem através pelo Espírito que habita em nós e combater o bom combate. Muitos não sei se sabem, outros sabem, quando Adão pecou, ele houve uma perca no relacionamento com Deus e consigo mesmo. Adão, ele não era um espírito, possuía uma alma e habitava num corpo. Adão era um, não tinha essa divisão. A alma não dava trabalho para Adão, a carne não dava trabalho para Adão, porque todos eram um
e todos eram glorificados, todos eram plenos. Então a gente precisa entender por que a gente passa essas lutas. Por que a gente hoje está tendo muitas crises de pânico, de ansiedade, de depressão? Muitas pessoas nem sabem o que é alma. Eu, por muito tempo, não sabia. Frequentei mais de 7 igrejas e não sabia o que era alma. Depois de muito tempo, eu entendi que alma é o quê? Mente, emoções, vontade e sentimentos. Eu achava que alma era um Gasparzinho. Sabe aquele desenho do Gasparzinho que tinha? Eu achava que ali era minha alma, né? E habitava num corpo. Mas não. Eu sou um espírito, tenho uma alma e habito num corpo. E quando Adão peca, o espírito dele é morto. Porque o espírito dele era o mesmo espírito de Deus. Agora ele se torna uma alma vivente. Agora a sua alma governa sobre o seu corpo. Então, todos precisamos de volta o espírito perfeito. O espírito de Deus. Porque Deus, irmão, ele não é pai da sua carne. Olha que maravilha. Ele é pai do seu espírito. Por isso, quando você errar, você não precisa mais se condenar. Porque Deus não é pai da sua carne. Ele é pai do seu espírito. Porque essa carne, ela não vai ser levada para o céu. Porque ela não é glorificada. Ela é corruptível. Mas quando chegar o dia, ele vai te dar o corpo da origem, incorruptível. Aí ele vai ser pai de você completo, como na origem. E muitas pessoas não entendem isso. E por causa disso, a queda de Adão, ele começou a viver segundo as suas emoções, as suas vontades, os seus desejos. Eu sempre gosto de exemplificar assim, ó. Esse dedo aqui, meu, do meio, é a alma. Esse aqui é o espírito, recriado, não o Espírito Santo. Temos que entender isso. E esse aqui é a carne. Os dois aqui, ó, o espírito e a carne, eles querem casar com a alma. Eu te pergunto, com quem sua alma tem se casado? Muitos de nós somos crentes só de domingo, só de quarta, mas não crente de todos os dias. Porque no domingo, na quarta, a gente permite por um tempo a nossa alma se casar com o espírito. E o resto dos outros dias, a gente deixa a nossa alma se casar com a carne, fazendo o que quer, cumprindo seus desejos, suas vontades. Muitas das vezes o Senhor estava ali. Eu falei, Isabela, onde que está aquele versículo do repúdio, do divórcio? Porque às vezes a gente acha que é só no físico, né? O cara não pode divorciar, o cara não pode dar carta para repúdio. Deus também está falando para a sua alma. Você não tem direito de divorciar da sua alma. A sua alma não tem direito de ser quem ela quer ser. A sua alma tem que se submeter ao cabeça, que é o seu espírito. Ela não pode continuar vivendo da mesma forma. Ela tem que se submeter à autoridade que eu dei, que é a sua natureza recriada através de Jesus Cristo. Porque senão, você vai viver como você tem vivido. Uma vida governada pelos sentimentos e vontades, emoções, e você tem ido por água abaixo a cada dia mais. Você tem se aprofundado em tristeza a cada dia mais, porque a nossa alma, ela valoriza o que ela vê, o que ela sente, o que ela pensa. E a nossa carne ganhando força nisso, ela nos leva para a depressão, para a ansiedade e para o síndrome do pânico. E o que mais tem sido muito grande crescendo é os crentes passando por isso. O mundo é normal, irmão. O mundo é normal. Eu estou falando da casa do Senhor. Nós somos a luz do mundo, mas como que somos luz se nós não sabemos ganhar nem a nossa alma? Queremos ganhar outros, mas não ganhamos a nós mesmos. Queremos ganhar outros, ensinar eles a andar por fé, mas nós não sabemos pegar a nossa alma e fazer ela caminhar na fé. Porque nós não voltamos à origem. Mas hoje você vai voltar à origem. A sua alma vai respeitar o seu espírito, porque você vai disciplinar até que ela seja um com o seu espírito. Ao ponto que ela não vai conseguir mais desobedecer o seu espírito. E você vê Paulo passando por tantos problemas, por tantas circunstâncias, mas nenhum momento ele reclamava, nenhum momento ele murmurava, nenhum momento ele dava pensamentos de sentimentos que ele estava tendo ali por causa das prisões, da rejeição, por causa de várias coisas, irmão. Sabe por quê? Porque a alma dele não tinha mais a sua voz. A alma dele só tinha a voz do Espírito que reinava sobre ela. Por isso que ele fala em todas essas coisas, eu sou mais que vencedor, eu sei passar. Sabe por que ele falou isso? Porque a alma já não expressava o que a carne queria. A sua alma expressava o que o Espírito
Espírito expressava, que era uma plenitude, não porque aqui fora vai bem, mas porque aqui dentro está tudo resolvido. Porque a minha mente já não é mais a mente que segue o curso deste mundo, mas é uma mente que segue o curso da palavra, que é Cristo em mim. Que é a manifestação da paz que excede o entendimento e guarda o meu coração. Você está entendendo? Nós, como os cristãos, não temos desfrutado, porque não voltamos à origem. Deus quer fazer você voltar à origem. Você não é só uma alma, você é um espírito, possui uma alma e tem um corpo, mas esses três têm que ser um no Senhor. E isso é possível porque Ele deu o seu Espírito Santo. Se Ele não tivesse dado o Espírito, você não ia conseguir, eu não iria conseguir, mas Ele nos deu. Então agora é nosso posicionamento de fazer com que os três se tornem um no Senhor. É nosso, Pai, ó. Não é do Fabrício de mudar você. Não é, Marcelo, da sua mulher de mudar você. É seu trabalho, é seu papel. Pegar a sua alma, trazer para o Espírito, e assim a sua carne segue junto. E eles são um só no Senhor, porque o Espírito Santo te capacita para isso. O Espírito Santo é o poder de Deus que cria todas as coisas, que manifesta todas as coisas. Quando Deus foi criar o mundo, quem que pairava sobre a face das águas, meu irmão? Quem? Espírito Santo. E onde esse Espírito Santo está? Ele está pairando sobre a terra? Está dentro de você, mas você não fala, e Ele não cria. Você não fala sobre as suas emoções, então as suas emoções te governam. Você não fala quando vem aquela circunstância ruim, quando vem aquela resposta ruim, você não fala, então aquilo te governa. Mas é tempo de a gente começar a falar segundo o Espírito, segundo a palavra, para que o Espírito crie em nós uma confiança inabalável, para que o Espírito Santo crie em nós uma mente firme no Senhor, uma mente convicta no Senhor. E nós não vamos mais ser conhecidos como os crentes medrosos, porque por muito tempo eu sofri. Há tempo para todas as coisas, irmão. E o sofrimento, ele é bom, porque Jesus aprendeu pelo sofrimento. Sofrer é bom, irmão, porque depois lá na frente nós já ajuda muita gente. Mas falar que é gostoso não é não. Eu sofri 2 anos de síndrome do pânico, só Deus sabe, e minha família, o que é ser governado por uma alma. O Lucas pegou uma fase. O Lucas, meu amigo, uma vez, o Fabrício, foi engraçado, João. Eu tava nas crises, eu não podia ir no mercadinho sem água. E uma vez ele foi lá, eu tava orando, Senhor, que vontade de tomar um açaí, cara. A gente tava passando um momento difícil, financeiro em todas as áreas. Acabei de pedir, quem aparece de motinha na porta da minha casa? O Lucas. Eu tava no meio da crise de pânico, eu tava sofrendo 2 anos, eu tava tipo 1 ano. Aí o Lucas chegou, Juninho, então, vamos tomar um açaí? Aí eu pensei, será que é de Deus ou eu vou ter que pagar? Aí eu falei assim, né? Lucas, mas eu tô sem dinheiro. Aí ele falou assim, eu perguntei se você tem dinheiro, vamos tomar um açaí? Eu falei, vamos. Aí eu peguei a aguinha minha, né, pus aqui no bolso. Aí eu fui fazer alguma coisa dentro de casa e eu tirei a água do bolso e esqueci. Olha só para você ver como é que é ser guiado por uma alma que não é dominada pelo Espírito e pela palavra. Aí eu fui com o Lucas, comprou um açaizão de 500 para mim, bem caprichado, do jeito que eu queria. Comprou um para ele. Nós subimos lá no morro lá do Vilar Santana, lá um pouquinho mais pro lado, lá pra gente ver a cidade, que eu sou apaixonado, irmão, pela natureza. Eu amo ver, sabe, essas coisas assim. E tá lá, João, eu e o Lucas comendo açaizão, falando de Deus, tirando foto, Deus é bom, pá. Daqui a pouco a minha alma faz eu lembrar, cadê a sua água? Aí ali já comecei a me desesperar, por causa que a minha alma me governava. Aí quando você acha que não pode piorar, piora. Daqui a pouco só um barulho assim, ó. Aí olha pro pneu da moto, o Lucas furou. Aí a crise começa. Aí a ansiedade começa. Vou morrer. Não tenho água, tomei açaí, minha boca tá secando. Ela começou a criar uma falsa verdade na minha mente. E eu comecei a ser governado por ela. E aí o Lucas falou assim, Juninho, pega a moto, arruma um borracheiro, depois você vem me buscar. E eu falando assim, não, eu sou forte. Eu pensando, né, eu sou forte. Não, Lucas, pode ir lá. Eu espero, eu vou caminhando. Você arruma rapidão, você corre correndo, tá? Vem correndo mesmo, porque você sabe como é que eu tô tendo essas crises. Então, vem no galope aí, no pau aí pra me pegar. E ele falou, então tá bom. E ele foi. Eu comecei, irmão, a passar aquela batalha com a minha alma.
com as minhas emoções, só andando. E a boca secou. Eu não tinha uma saliva para cuspir. Eu comecei a orar. E o diabo começou também agora a me atacar. Você vai morrer. Você vai morrer. E começou a jogar setas que começou a inflamar no meu corpo, que começou a afligir a minha alma. E eu comecei a andar segundo o que a minha alma estava sentindo. E eu comecei a me desesperar. Eu peguei uma reta numa estrada lá que não tinha casa nenhuma. Eu começava a chorar. Falei, Senhor, eu vou morrer aqui, sozinho. Mas a palavra de Deus diz que eu não vou morrer, porque eu já morri com Cristo. Mas quando você não entende isso, quando o Espírito seu recriado não governa sobre a sua alma acaba com você. Porque ela não foi criada para governar você. Ela foi criada para expressar o que o Espírito diz no seu espírito. No que a natureza do Senhor, que é completa, perfeita, boa, agradável, manifesta para ela expressar. Eu comecei a chorar, irmão. Comecei a ver carro passando, eu começava a dar seta desesperado, irmão. Só quem teve síndrome do pânico, ansiedade, depressão, sabe como é ruim. Porque tudo isso é emocional. É porque nós não sabemos lidar com a nossa alma. Então ela vai e te acaba. Ela acaba com a sua vida, você perde o sentido de viver. Você começa a ter medo de tudo. Porque ela não foi feita para dirigir o seu carro, que é a sua vida. E eu comecei a dar seta, desesperado, e ninguém parava. Porque, né, quem vai parar pro cara que não conhece? Vai achar que vai roubar, né? Daqui a pouco eu vi uma poça de água suja, irmão. Eu queria beber aquela água, chorando. Falei, Senhor, que ponto que eu tô, cara? Ninguém me entende, eu já fui em médico, já fui em tudo, ninguém me entende, cara. Eu não tô aguentando mais, Senhor. Até quando eu vou passar por isso? E quando eu comecei a ter isso, não era tão conhecido como hoje. Hoje você vai ver síndrome do pânico, tem um monte de coisa lá. Tem receita, tem remédio, tem tudo. E aí eu falei, não vou beber essa água, eu vou continuar chorando. Quando por muito custo já, cara, eu tava com a cara toda formigando, coração batendo bem devagarzinho, mão suando. Eu vi uma casa, eu bati sem voz. Água, papai. Falei assim, ó. Água, papai. Quando ela pegou a água, comecei a beber, comecei a chorar. Capu, do nada eu vejo o Luquinha, ela vinha correndo com a motinha. Montei na moto, mas chorei. Falei, Lucas, que luta que eu passei, cara. E chorava, cara. Chorava, porque a minha alma me governava. Mas Deus estava me levando para um nível tão profundo, ao ponto de eu romper. Depois, quando eu comecei a andar no Espírito de fato, comecei a conhecer o amor de Deus, eu comecei a voltar à minha origem, porque em Cristo Ele me reposicionou, Ele me deu de volta o direito, o poder de reinar sobre a minha alma e sobre o meu corpo. Irmão, o tanto de pessoas que eu ajudei e foram curadas, eu chamo aqui para vocês para testemunhar. E sabe o que era o pior? Que eles eram curados e eu ainda não. Eu falo assim, Deus, o que está acontecendo? O cara vem, eu ensino, eu oro com ele, eu ensino ele a viver no Espírito, ensino ele a controlar a sua mente, a guiar suas emoções, mas eu ainda estou tendo várias crises. Mas quanto mais crises eu tinha, mais pessoas eu alcançava. Porque Deus estava querendo me ensinar bem profundo o que era isso. E nesse tempo, hoje eu entendo. Aquele dia quando o Fabrício falou da chave, eu recebi, o Mauro veio falar comigo. Depois cheguei em casa e falei, amor, essa chave é sobre as emoções. Eu venci e todos os dias venço ela. Eu venci porque em Cristo eu já venci todas as coisas. E eu venço ela porque todos os dias é minha posicionamento de reinar, de escolher, ficar com o que a palavra diz. Ficar com o que o Espírito Santo tem me ensinado. É minha escolha. Quantos de vocês não têm vivido, irmão, o que Deus tem por causa da sua alma? Quantas das vezes uma ligação ruim chega ao seu ouvido e você desmorona? Você até esquece que Deus é seu Pai. Você até esquece que o amor do Senhor arranca fora todo medo. Porque a sua alma ainda te governa, meu irmão. Porque a tua alma ainda tem fala na sua vida. Ela tem autoridade na sua vida. E Deus não chamou a sua alma para governar na sua vida. Ele chamou o seu espírito. Deus não é pai do seu corpo, Deus é pai do seu espírito. Isso foi fundamental porque o diabo me condenava. Eu tinha síndrome do pânico, e essa síndrome do pânico me afetava por causa dos medos da condenação que eu sofria dos meus erros passados. Mas quando eu entendi que Deus não é pai da minha carne, que as minhas ações já foram todas apagadas pelo sangue de Jesus, que agora Deus é pai do meu espírito, e que eu ainda vou errar, mas Deus nunca vai me olhar segundo meus erros, porque quem chama eu pelos erros, pelos pecados é o diabo. Deus chama eu pelo nome.
que eu tinha que me convencer dessa verdade, que eu tinha que me apropriar dessa realidade para que eu viva a vida boa, perfeita e agradável. Viver uma vida boa, agradável e perfeita, irmão, primeiramente é estar como na origem, perfeito nele, se apropriando da presença dele, porque o que traz paz, irmão, não é dinheiro, não é pessoas, é entender quem está aqui e relacionar com quem está aqui. Como a Beth falou, não adianta nós lermos, não adianta aprendermos, temos que andar. Deus é um Deus de convivência, de contato. Aleluia. Primeira Pedro 3. Vou dar uma passeada aqui com vocês, tá, irmão? Mas eu vou tentar ser o mais rápido possível para não demorar muito. Vocês estão entendendo o que eu estou ensinando? Três até o 9. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que conforme a sua abundante misericórdia, nos gerou novamente para uma esperança viva, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, imaculada e que não desvanece, reservada no céu para vós, e que estáis guardados pelo poder de Deus, através da fé, para a salvação que já está pronta para ser revelada no últimos tempos, na qual vos alegrais grandemente, embora agora, por um tempo sendo necessário, estejais sob opressão por causa de muitas tentações. Presta atenção aqui, depois eu continuo. Primeiro aqui, ó. Para uma herança incorruptível. Sabe qual que é essa herança incorruptível? É você na eternidade, como na origem, perfeita no espírito, perfeita na alma e perfeita no corpo, com Deus. Olha que lindo. A sua herança incorruptível é voltar a ser perfeito no espírito, alma e corpo, com Deus. Porque quando Deus criou Adão no Éden, como que era? Perfeito no espírito, alma e corpo, e era com Deus. Deus era tudo em todos. Essa é a nossa herança que nos aguarda na eternidade. Porém, nós podemos desfrutar dela em parte. Como assim, Juninho? Está falando aqui que é só no céu. É porque no céu só que teremos um corpo glorificado. Mas a paz na alma, nas emoções, no sentimento, já nos foi devolvido pelo Espírito. Então, em parte, nós podemos desfrutar dessa herança, que é incorruptível. Uma paz que excede o entendimento. Uma paz que, ao meio aos caos, em meio às circunstâncias, não me afeta. Não porque eu sou o cara, mas porque o cara dos caras habita em mim, o rei dos reis habita em mim, o senhor dos senhores habita em mim. E essa herança, que é o Espírito dentro de mim, ao qual os profetas ansiaram, me traz agora uma metade dessa herança, porque o Espírito Santo, ele é incorruptível, ele é perfeito, e ele habita em nós, que é imperfeito, e vai nos tornando perfeito a cada dia mais, até que Cristo seja um conosco de fato. Então, preste atenção, você pode, assuma o seu posicionamento de reinar sobre a sua alma. Assuma, Deus não vai assumir por você, pastores não podem assumir por você. Você tem que assumir por si mesmo. Porque essa metade dessa herança você pode desfrutar agora e depois continuará no céu junto com o corpo glorificado. É seu direito. Se aproprie disso. Preste atenção, porque esse culto é de ensino, que é para você mesmo provar de uma vida boa, agradável, perfeita até que Ele venha. Porque o que eu tenho visto, não só de crente, mas pessoas apavoradas, porque as emoções governam ela. Irmão, é triste, eu falo por mim, eu provei, eu vivenciei, eu vivi. Não estou falando uma coisa que eu ouvi fulano falar, eu sei o que eu tenho falado, mas também sei em quem tenho crido, e também sei que Ele é poderoso, e faz infinitamente mais do que eu peço ou imagino. Mas eu tive que me apropriar dele através da intimidade, através de tempo no quarto, Mateus 6,6, fechando e falando com Ele, e lendo e orando em outras línguas, e confessando: Senhor, Tu és bom, Tu és tudo que eu tenho, fazendo com que a minha alma consiga provar da presença. Quantos de nós, irmão, passa o dia a dia sem orar,
sem adorar, sem confessar, sem meditar na palavra, aí eu falo para você, como que você não quer ser governado pela alma? Como que você não quer ser governado pelo medo? Como que você não quer ser governado pela ansiedade? Hoje os estudiosos afirmam que um livro, ele acalma o ser humano mais do que um remédio. O brasileiro é o povo que menos lê no mundo. Olha que brincadeira. Não se constrange. Mas quantos de vocês já leram um livro nesse ano que passou? Quantos de vocês tomaram muito remédio para se acalmar esse ano que passou? Ou chá, se doparam de chá? Por que você não foi ler o melhor livro dos livros? Por que você não foi deitar nesse pasto verdejante e deixar a sua alma ser cuidada pelo pastor dos pastores? Aquele que não arromba a porta, mas ele entra e faz morada e coloca cada coisa em seu lugar e arranca pela bica na bunda o medo, a ansiedade, a frustração, a preocupação, vai saindo. E quem olha para você não consegue mais ver você, não consegue mais ver uma alma agitada que anda por aí, para lá e para cá sem saber o que fazer, mas vê alguém que é posicionado, convicto, que tem uma alma, que tem um porto seguro, que é o Espírito. Uma alma que agora é protegida, não é divorciada, ela não tem carta de repúdio, porque desde o princípio ela foi feita para ser um com Ele. Você está entendendo? Eu vou ver um povo de Deus sarado na alma. Um povo de Deus que quando as notícias más vêm, não mais abala, porque a sua segurança é o Senhor. E continuando lendo aqui, que estais guardado pelo poder de Deus. Irmão, o poder de Deus que está falando aqui, não está falando somente dos anjos que estão ao nosso redor. Quem que é o poder criador de todas as coisas nessa terra? O Espírito Santo. E você estáis o quê? O que a palavra diz? Guardados. Cara, você precisa entender que a notícia mal, o Covid, qualquer coisa que este mundo pode aparecer, você está guardado pelo poder de Deus que está dentro de você, através do Espírito Santo. Sabe o que você faz? Começa a passar tempo com a sua alma. Alma, por que está abatida? Por que está assim? Confia. Nós temos o Espírito e Ele nos guarda, porque Ele tem todo o poder. Alma, fica tranquila. Alma, vamos exaltar o Senhor por causa dessa verdade. Senhor, eu te dou graças, eu te glorifico, porque eu não preciso mais ter medo, porque o Senhor me deu todo o poder. E fica ali, meu irmão, ó, faz morada ali, ó. Senhor, eu te dou graças, eu te glorifico. Quando você vai ver, a paz começa a reinar. A sua alma começa a falar assim, obrigado. Aí a lagriminha desce. Aí você fala, valeu a pena confiar no Senhor. Valeu a pena começar a falar com a minha alma e fazer ela se reposicionar no lugar dela. Obediência ao meu espírito recriado. Presta atenção. Na qual vos alegreis grandemente, embora agora por um tempo, sendo necessário, estáis sob opressão por causa das muitas tentações. Presta atenção. Olha o que fala aqui. Estáis sob opressão por causa das muitas tentações. Tiago fala que as tentações vêm da onde? Vamos lá, povo de Deus. Tentações vêm da onde? Da carne, dos desejos. Então quer dizer que você está tendo opressão nas suas emoções por causa da sua tentação, porque você não tem cuidado da sua alma, você tem deixado a sua alma casar com a sua carne. Então as tentações vêm, você fica oprimido. E por pouco tempo vocês têm perdido essa alegria por causa das tentações que tem excedido em opressão. E Deus não quer mais isso. Que a partir de hoje você escolha não ceder mais. Alma, você vai casar com o meu espírito, e corpo, você vai obedecer a mim, porque vocês não têm mais governo. Quem governa a minha vida sou eu, guiado pelo Espírito Santo. Quem governa sou eu, quem toma atitude sou eu. Eu posso acordar com 1000 pensamentos, mas eu posso escolher qual deles vão ficar na minha mente.
Eu posso acordar com 1000 sentimentos, mas eu escolho qual sentimento vai permanecer em mim. É o que vocês não têm feito. Uns porque não conhecia, mas hoje não pode falar mais, Senhor, eu não conhecia, não sabia não. Hoje você está sabendo. Todo o poder foi nos dado. Todo o poder foi nos dado através do Senhor. Todo o poder foi nos dado. E esse poder não é só para fazer milagres miraculosos, mas é para cuidar da sua alma. Que adianta você ganhar o mundo e perder a sua alma? Quantos pastores têm se matado porque está ganhando o mundo, mas ele mesmo já se perdeu aqui dentro? Ele já não sabe mais lidar com seus pecados e não conta para ninguém. Ele já não sabe mais lidar com as suas emoções e se entrega àquele sentimento. Deus está te ensinando a cuidar da sua alma, para que a vontade que é boa, agradável e perfeita reine em você. E não tem como você não prosperar, não tem como você não provar de saúde divina. Hoje é comprovado. Eu estudo pra caramba, irmão. Colesterol, diabetes, várias outras doenças não são porque seu pai teve. A minha mãe teve diabetes, então também tem. Comprovado, o estresse. Ele libera uma química. E essa química, ela só sai de duas formas. Ou do choro genuíno, e hoje quase ninguém chora. Fala pra você, o povo para não chorar. Tudo seco. Ou através de uma doença. Hoje isso é comprovado. Então muitas pessoas hoje estão doentes porque não sabem lidar com as suas emoções. Vivem uma geração do estresse. E esse estresse agora começa a liberar tanta química. E as pessoas estão só adoecendo. E esse estresse, para não ficar só na química, sabe o que ele faz? Produz ansiedade. Não a ansiedade vital, a que faz você produzir, mas a degenerativa, que acaba com a sua saúde. Quando o seu patrão fala, ei, você tem 5 minutos para terminar. Ansiedade acionada, você produz em 5 minutos. Você mesmo fica, caramba, velho, eu consegui. Eu achei que eu não ia conseguir, mas eu consegui. Agora imagina você nessa ansiedade todos os dias sem ter o que fazer. Imagina uma empresa trabalhando, uma máquina trabalhando sem parar, sem ser lubrificada, sem ser cuidada. O que acontece com ela? Ela trava, ela estraga, ela queima. É o que está acontecendo com você. Você está se estragando à toa. Você está dando curto à toa. E aquele que faz o trabalho de modificar, de passar graxas nas engrenagens, se chama o Espírito Santo. E ele está falando assim, ei, vem me conhecer. Deixa eu ensinar você a governar a si mesmo. Vem cá, vou te levar para os pastos que você talvez um dia conheceu. Isso é forte, irmão, que eu estou falando. Continuando aqui, ó. Para que a prova da vossa fé, sendo muito mais preciosa do que o ouro que perece, mesmo que provado com fogo, possa ser achado com louvor, honra e glória na aparição de Cristo. Quando você ganha a sua alma, você vê o valor da sua fé. A sua fé é tão valiosa, irmão. Às vezes nem você sabe o valor da sua fé. E essa sua fé não é sua. Sabe por que ela é valiosa? Porque ela veio de Deus. Eu tenho fé, irmão. Você não tem fé por si mesmo não, cabeção. Você tem fé porque ela foi dada para você. E agora Deus quer provar essa fé para que você veja quão preciosa ela é. O poder crucial que ela tem de exercer a manifestação de todas as coisas. (8) Ao qual, não havendo visto, amais, em quem, embora não o veja agora, e mesmo assim crendo, vós alegrai-vos com gozo inenarrável e pleno em glória. Isso aqui, irmão, eram pessoas que estavam sendo ensinadas por Pedro a lidar com as suas emoções, porque pensa num cara que não sabia controlar as emoções. Era o Pedroca. Eita, eu olho aqui, eu acho que tem um monte de Pedroca aqui, mas vai nascer outros Pedros, os Pedros que quando viu Jesus fala para ele, tu me amas? Sim. Tu me amas? Sim. Tu sabe, Senhor, eu sou falho, a minha ansiedade atrapalha, as minhas preocupações atrapalham. Tu sabe, Senhor, que eu não te amo como deveria, mas eu vou te amar, porque eu vou ser ensinado a governar minha alma. Porque você muitas das vezes não está amando o Senhor como deveria amar. Um amor genuíno. Sabe por quê? Não porque você não tem essa vontade de o amar, mas a sua alma está te atrapalhando, porque ela está te governando.
Você não consegue passar nem 1 hora com o Senhor, porque a sua alma te controla. Mas você consegue passar 4, 5 horas jogando, 4, 5 horas na rua, 4, 5 horas, 10 horas trabalhando, mas 1 hora com o Senhor você não consegue. Os pedrocas vão morrer para que Cristo possa aparecer. Quando o Pedro ele fala, ele tinha autoridade sobre o que ele falava. Porque agora é que ele tinha provado do Cristo ressuscitado. O Cristo glorificado. Então quando ele fala, no 8, o qual não havendo visto, vocês vão começar a se reunir aqui. Presta atenção. Com uma alegria inenarrável, porque a sua alma vai estar convicta de que Deus está aqui. A sua alma vai estar convicta que Deus é real. A sua alma vai estar convicta que você é amado por Deus. Vocês não vão vir mais pra cá sempre da mesma forma. Tô triste, tô cheio de luta, cheio de problema, vou lá na igreja e vou receber uma palavra. A palavra já foi dada há mais de 2000 anos atrás. Agora é você tomar posse dela, se apropriar dela e andar nela. Chega de andar na alma. De culto em culto, de culto em culto. Tomara, quem vai pregar hoje? Criando expectativa em homem. Alma. A sua alma não foi criada para governar. Que acabe o reino da nossa alma, de governo, de domínio sobre as nossas ações. Que todas as ações que nós formos tomar, todas as escolhas que nós formos tomar, seja pelo Espírito. Porque o que você semeia na carne, você vai colher na carne. Quantas coisas que eu fiz na carne, irmão, que eu sofri terrivelmente. Mas eu aprendi. Estou aprendendo. E vou viver semeando agora no Espírito. Toda vez que a alma vem me falar comigo, só para dar uma distraída aqui, eu estava ontem assistindo o Palmeirão. Eita glória, Deus é bom. Ai, aleluia. Festejar o ano todo. Eu comecei a ficar ansioso. Faltando 10 minutos, comecei a passar mal. Como eu falei, eu venci em Cristo, mas eu tenho um posicionamento de vencer todos os dias. O meu foi com o jogo, vocês talvez é com a conta que tem que pagar esse mês. É com os recursos que você tem que ganhar. Cada um tem as suas preocupações, as suas ansiedades, os seus medos, mas tudo isso Deus quer arrancar. E aí minha esposa, ela olha pra mim e fica brava, fica boladona. E aí eu tento não expressar para ela, mas não tem como. A ansiedade, quando ela começa a tomar conta da sua alma, sentimentos, emoções, você não tem como. A sua cara manifesta aquilo que você está sendo. Eu fui e falei assim, vou tomar um banho que, né? Aí eu entrei, fechei lá, deixei a televisão lá ligada para me ouvir. E eu comecei a falar, Senhor, Tu és bom. Alma, se aquieta, isso é só um jogo. Se ganhar ou perder, eles vão continuar lá, vão estar ganhando dinheiro do mesmo jeito e eu posso morrer por causa de um infarto, alguma coisa que eu estou permitindo por deixar a minha ansiedade, a minha alma me governar. Não, eu não aceito isso, Senhor. Se ganhar, amém. Se perder, amém também. Eu amo o Senhor. Alma, se aquieta. Eu estou sentindo formigamento, irmão, no rosto todinho, no corpo todinho, boca secuda de vez, tá bebendo até água chuveira, aquela água quente. Tá. E aí veio no meu espírito assim, não andeis ansiosos. Eu comecei a confessar. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Quando eu falei essa palavra, gol! Eu já saí com tudo. Quem que fez? Quando eu vi era o Palmeiras, meu irmão. Já saí gritando, nem enxuguei direito. Já pus a bermuda, fui lá comemorar com meu irmão lá na casa do meu pai lá. Como é lindo você governar a sua alma. E eu tive um fruto ontem. Porque se perdesse, irmão, a gente ia ficar triste. Mas eu já estava passando uma luta de ansiedade. E eu comecei a conversar, confrontar minha alma, falar com ela, ei, você não me governa, você não pode fazer isso, quem manda sou eu, o Senhor reina em mim. E comecei, não vou andar ansioso por coisa alguma, nem por causa de jogo. Quando eu falei isso, o meu Verdão faz um gol. Eu falei, Senhor, Tu és bom, cara. É uma coisa pequena, irmão, é um título, um campeonato. Mas Deus, Ele viu meu coração. Ontem eu fui para São Paulo sem ter pressa para voltar, porque eu amo o Senhor acima do jogo. O Fabrício falou, eu tinha campeonato todo domingo. Não foi fácil renunciar ao campeonato, porque eu amo jogar bola. Mas quando ele falou, Juninho, Alencar, vai ter que mudar o culto para domingo de manhã para você dar, eu não pensei 2 vezes. O que eu falei, Fabrício? Já era, tá feito. Aí vai vir aqui todo domingo e vamos lá. E o campeonato rolando, lá eu saí. Eu era o dono do time, eu que fazia a arrecadação do dinheiro, fazia tudo e eu estava aqui. Porque eu consigo, pela palavra e pelo Espírito, governar minha alma. A minha alma não foi feita para governar, ela foi feita para expressar segundo o Espírito.
Se você quer viver uma vida abundante, a gente fala vida de abundante, acha que é ter muito dinheiro, ter um carrão, ter uma casona, mas tudo isso não é nada se você não tiver uma alma abundante, uma alma que é confortada pelo Espírito. Não o Espírito Santo, irmão, pelo seu Espírito, a sua natureza recriada. Porque dentro de você tem tudo. Estava conversando com o Suzano, Selmo, não sei se alguns conhecem. E ele falou assim: Alencar, sabe esses medos do síndrome do pânico? Você não vai achar resposta no psicólogo. Você vai achar a resposta dentro de você. Porque o fruto do Espírito é qual primeiro? Amor. Então acha dentro de você esse fruto e coma dele. Eu falei assim: meu Deus, que porrada na cara que eu tomei agora. Ah, irmão, tô sem paz, é uma tribulação. O fruto está aí dentro. Coma dele. Coma desse fruto, porque o Espírito Santo só está querendo dar para você. Tó, Silvio. Tó, João. Tó, Elizabeth. Tó, Bela. Tó, o fruto. Coma. O que você precisa? Está aqui. Não está? Fora. Por que vocês ainda continuam buscando fora o que está aqui dentro? É porque você não entendeu quem você é nele. Você não entendeu. Então volte à origem. Volte lá atrás. Hoje, através de Cristo, o segundo Adão e o último Adão, Ele nos reposicionou no lugar que a nossa alma não precisa mais sofrer. O nosso corpo não precisa mais sofrer. Muitos de nós acostumamos com a doença, achando que a saúde é só para a glória. Deus tem falado muito isso comigo. É a sua mentalidade que faz você viver conforme você tem vivido. Se você acha que não dá, não dá. Se você acha que não é possível, não é possível. Aí você vai lá na África. O braço do cara cresce. O zóio do cara nasce. Que a alma dos caras está faminta pelo Senhor. A alma dos caras se apropria. Porque lá a palavra é escassa. E aqui tem excesso. Então por isso você não prova de tudo da plenitude de Cristo em você. Jesus, ele morreu para te dar o quê? Só vida eterna, irmão? Se fosse isso, nós aceitava Jesus ir embora. Vamos para o céu. Deus te sarou, te curou, tudo. Ele fez o pacote completo. Salvação é um pacote, meu parceiro, é um pacote. E alguns só comem um pouquinho do pacote. Prova só um pouquinho do pacote. Tá bem no casamento, mas tá arrebentado na finança. Tá bem na finança, mas tá perdendo a família. Deus te deu salvação, um pacote de todas as coisas. Desfrute, pegue, se aproprie. Irmão, você está com alguma doença? Vai pro quarto, fala com essa doença. Você entrou, mas por 7 caminhos você escolhe um deles e saia do meu corpo. Ansiedade, você achou morada, mas a minha casa, quem habita é o Senhor. Então você escolha 7 caminhos e sai, porque eu sou como Cristo é nessa terra. Cristo é doente? Então eu não aceito. Eu vou falar até eu provar. Não vai ser no céu que eu vou provar de saúde divina, é na terra. Assim na terra, como é no céu. Mas a minha alma tem que estar assim com o Espírito. Não o Espírito Santo, por favor, me entenda. O Espírito recriado. Entendendo que o que está escrito é a verdade. Por isso há entre vós muitos enfermos, doentes e que dormem, porque não sabe discernir. Discernimento não vem do Espírito. Discernimento vem da onde? Da alma, que é a sua mente. Você não discerne, então você sofre. Aí você come de qualquer jeito. Você vem aqui só ouvir mais uma palavra porque não sabe discernir, não sabe governar a sua alma. Porque a sua alma, ela vai manifestar o que ela está entendendo. E Deus quer que você entenda que a sua alma não foi feita para te governar. Cara, eu tenho muita coisa para falar, mas não vai dar tempo. Eu só sei que Deus vai curar a partir de hoje muitas almas aqui. Porque tem muita alma aqui que está ferida. Por causa de frustração, por causa das circunstâncias. Muitas almas começaram a ter muitos medos. Por causa de Covid, por causa da área financeira, que está difícil para muita gente, tá. Mas entenda, se for possível, Deus vai pegar um corvo e vai ir na sua casa com o que você precisa fresquinho. Mas a sua alma tem que entender isso. A sua alma tem que confiar nisso. E o papel dela confiar está em você. De todos os dias, separe um tempo para ela, irmão. Presta atenção, por favor, não saia daqui só com ouvir nossa palavra legal. O poder não está só na palavra, mas está em obedecer a palavra. Jesus fala assim: nisso nós sabemos que você ama a Deus, quando vocês ouvem e praticam.
Não adianta você falar que ama a Deus, que ama a si mesmo, se você não começar a partir de hoje a cuidar da sua alma. Começa a passar tempo com ela. Fecha no quarto, começa a ler. Tá vendo, alma? É isso que você é. Se alguém tá doente aqui, irmão, por favor, vai pro seu quarto, começa a ler. Isaías 53, 54. Ele levou sobre si todas as doenças e enfermidades. Por que fala doença e enfermidade? Você não sabe, porque você não discerne, você não faz a sua alma entender. Doença do mundo caído. Nós caímos por causa de Adão, estamos propícios a doenças. Mas não permanecer doente. Enfermidade, diabo que envia enfermidade. Aí você não estuda, não sabe. Aí está orando por uma enfermidade, achando que tinha que orar conforme uma doença. E não é. É só você falar, demônio, saia. Aí você está indo no médico achando que é uma doença normal. E tem às vezes é uma doença por causa da queda de Adão, e você está expulsando demônio. Vocês estão entendendo? Enfermidade e doença são duas coisas diferentes. Adão pecou, toda a terra sofreu. E junto com ela veio a doença. Doença da terra, não tem nada a ver com o diabo. Mas tem muitos crentes que estão enfermos e estão achando que está doente. E é só chegar e falar assim para ele, assim, com discernimento. Em nome de Jesus, diabo, saia do corpo dele. Você vai ver o espírito do surdo e mudo que Jesus operou lá. Todo mundo, Jesus, nós está orando. Todos os discípulos seus já fizeram até filhinha aqui, todo mundo pôs a mão no meu filho, mas Aí Jesus fica tão triste, tipo assim, cara, até quando eu vou estar com vocês? Geração má, incrédula. Incredulidade, irmão, vem na carne que afeta a sua alma. O jejum, ela mata isso. A fala, o poder da carne que interfere na sua alma, que transmite a fé. A fé é poderosa de Deus. A fé que é gloriosa, que manifesta todas as coisas. Aí Jesus fala assim, vem cá, vou ensinar vocês. Espírito surdo e mudo, saia. Pum, saiu. Ele não falou, surdei, vem cá, vou orar essa doença. Não, ele falou, espírito, saia. E logo o cara se debateu e voltou a ouvir. Tá vendo como que afeta a nossa vida? Quando você não sabe lidar com a sua alma? E quando você é governado pela sua alma? Quantas dívidas vocês entraram por ouvir a sua alma? Vou comprar. Pum, comprei. Depois, só briga no casamento. Aí vem na igreja para que Deus venha dar dinheiro para ele poder pagar a dívida, porque agora o nome sujou. Aí começa a entrar numa depressão, porque o nome sujou. O cartão começa a estourar, porque o nome sujou. Porque não ouviu o Espírito, ouviu a alma. A alma não foi feita para governar ninguém. Ela foi feita para expressar o que ela ouve do Pai. O que ela ouve pelo Espírito. Eu vou encerrar porque vou marcar outro dia para me continuar isso aqui. É muito grande e o horário já se foi. Vamos se levantar? Voltando à origem e combatendo o bom combate. Combata o bom combate da fé. Convencendo a sua alma todos os dias da palavra. Confessando todos os dias a palavra. Orando em línguas em todo o tempo. Para que o Espírito revele mais e mais na sua alma. Cara, só para encerrar, por favor, me perdoem. Em Pedro mesmo, 9, fala assim, presta atenção. Pedro 1:9. Recebendo o fim da vossa fé. O quê? A salvação da vossa alma. Tudo resume na sua alma. A maioria dos seus sofrimentos, das suas tristezas, das suas coisas é por causa da sua alma. Mas a fé no Senhor Jesus vai nos trazer a salvação da nossa alma. Essa salvação é todos os dias você vivendo. Todos os dias você ganhando ela. Todos os dias você resgatando ela da preocupação, do medo e trazendo para o descanso que é o Senhor. A vossa fé produzirá a salvação da vossa alma. Que você todos os dias ganhe a sua alma, porque você não tem que bater nela, não tem que xingar ela. É como a nossa esposa. Ela não foi feita para a gente xingar, brigar com ela quando ela está errada ou quando a gente está nervoso. Elas são feitas para quê? Para ser amada. A sua alma não foi feita também para ser xingada, desprezada, humilhada. Ela foi feita para ser amada. E o papel de amar é seu. Alma, eu te amo. Vamos adorar o Senhor? Alma, eu te amo. Vamos aprender sobre o Senhor? Alma, está preocupada? Também estou. Vamos ali conversar com o Pai. Vamos ali lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades e preocupações, porque Ele tem cuidado. Olha tantas coisas, alma, que Ele fez por nós. Vamos adorar ela, alma.
Vamos glorificar a Deus, alma. Vamos comigo, vamos juntos. Vamos guiado pelo Espírito adorar o Senhor. Vamos, alma. E quando você vai ver, irmão, a sua alma sente a plenitude de Cristo. E aquelas circunstâncias, problemas que te afetava, a cada dia que passa não afetará mais. Porque a sua alma não terá mais voz da carne, nem voz da circunstância. Ela só terá uma voz, a voz do noivo.